Achou que eu tinha morrido, não foi? Eu voltei! É isso mesmo, gente. Sentiram minha falta? Não. Gente, depois de 2 anos e meio sem gravar vídeo pra esse canal, eu resolvi voltar. Mas não sei se vocês viram aí nos últimos 2 vídeos que eu postei, que foram os únicos que eu postei há 2 anos e meio atrás. Mas eu falei que eu tava entrando em uma escola nova e essa escola, eu não lembro se eu mencionei no vídeo, mas essa escola é ETEC. E eu estudo em período integral, né? Tipo, 8 horas por dia. Então existia uma coisa chamada falta de tempo pra gravar. E aí eu não gravei. Mas agora, aproveitando a quarentena, que eu não tenho mais o que fazer. Na verdade, eu tenho IAD, mas eu resolvi que eu não quero fazer. Então vamos gravar vídeo para a internet, né? O que melhor para passar o tempo. No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês algumas customizações de roupa, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu sempre fiz, só não tinha gravado, mas resolvi aqui gravar para vocês algumas customizações que eu costumo fazer com as minhas roupas, que são simples até e que vocês podem fazer aí na casa de vocês para aproveitar que quando essa quarentena acabar, e eu espero que seja logo, em nome de Deus, vocês terem looks completamente novos para poder usar e ninguém vai dizer que era a mesma roupa. Não esqueça de deixar o seu like aí, gente. São 11 horas da noite, entendeu? Passei maquiagem. Só pra aparecer aqui nessa gravação com uma cara decente pra vocês. Daqui a pouco eu já vou ter que tomar banho pra poder tirar, entendeu? Me arrumei. Tirei o meu pijama que eu tô com ele faz um mês. Só pra poder gravar vídeo pra vocês. Então deixa o seu like aí. Se inscreve nesse canal. Que eu prometo que agora eu vou tentar gravar os vídeos, entendeu? Vai depender aí da minha capacidade de organização, que não é ela muito boa, mas juro que tô tentando, entendeu? E vamos parar de enrolação e ir logo pro vídeo. Vem comigo. Para começar, a gente vai esticar bem a blusa para não ter risco de errar na hora que a gente for riscar. E para fazer as marcações, a gente vai precisar de uma régua escolar mesmo, e alguma coisa para marcar. Eu tô usando esse giz que tá só raspando o tacho, mas vai servir. Bem, você vai posicionar a régua para você poder marcar a altura que você quer que ela fique. Eu usei mais ou menos 13,5 centímetros, mas isso vai depender do tamanho que você quer a blusa e da sua altura. Você vai fazer uma marcação tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E depois disso é só você traçar uma linha reta entre os dois pontos. É importante você certificar de que a linha tá realmente reta, porque isso pode dar diferença depois e a gente não quer que a blusa fique toda torta. Depois de riscar e certificar de que tá tudo bem certinho, a gente vai cortar. E aí, evite ficar tirando muito a tesoura do lugar, porque isso faz com que ela fique toda picotada e faz diferença, sério. Depois é só dar essas puxadinhas para fazer um acabamento. E é isso, ficou pronta. E a gente tem uma blusa completamente nova. Passou de uma blusa com um caimento meio estranho para uma blusa totalmente moderna. É uma coisa simples de se fazer e que faz toda a diferença. Você realmente vê que ficou bem legal. Lembrando que mesmo que a sua moletom não tenha um corte reto que nem esse meu vermelho tinha, vai dar o mesmo efeito. Esse que eu tô mostrando, por exemplo, era um moletom normal e ficou desse jeito que vocês estão vendo. E você também não precisa necessariamente fazer isso com moletom. Eu fiz isso usando a mesma técnica com essa camiseta e ficou assim. Esse enroladinho na borda fica até mais evidente quando você usa uma camiseta. Para essa customização, na verdade, eu esqueci de gravar um take de como era antes, mas eu tô usando esse short aí. E eu vou fazer um desenho inspirado nesse que vocês estão vendo na imagem que tá passando aí, que eu achei no Pinterest e achei bem legal. Para começar, eu imitei, né, os desenhos das chamas que tem. E só fui desenhando com a caneta preta normal. Não gravei porque o ângulo que eu tava gravando era bem ruim. E depois eu peguei uma tábua de madeira pra poder colocar o short. Porque quando você pinta com a tinta de tecido, ela pode acabar transferindo pro outro lado e sujando o outro lado do short. Então, pra evitar isso e pra facilitar pra eu pintar, eu peguei essa tábua de madeira. E depois usei essas tintas próprias pra tecido pra pintar.
E aí foi só pintar. Como vocês podem ver, esse pincel aí é um pincel de maquiagem, na verdade. Pincel velho aqui que eu não usava mais e peguei pra pintar isso, porque eu sou um desastre, eu de verdade sou um desastre com tinta. Então eu não tenho nada associado, porque não costumo pintar coisas. Mas aí eu resolvi testar e até que deu certo. Então se eu conseguir, você também consegue. E eu tenho algumas dicas também, né? Tentem não fazer camadas muito grossas de tinta, porque a tinta de tecido, quando ela seca, ela vira meio que uma borrachinha. Então, quanto mais grossa você faz a camada, ela fica um aspecto mais borrachudo. Principalmente na parte branca, né? Que eu pintei depois, que não tinha pegado muito bem na primeira camada e eu fiz outras camadas, ela ficou com esse aspecto mais duro, mais borrachudo. Então tentem pintar o máximo possível com menos camadas, que eu acho que fica um negócio mais bonito. E como eu não tinha um pincel fino pra fazer isso, eu peguei uma caneta velha que não tava funcionando mais e fui passando na tinta, molhando na tinta e fazendo as bordinhas pra conseguir deixar mais preciso, já que esse meu pincel de maquiagem ele era meio grosso e um pouco complicado pra fazer a parte das bordas, e até que deu certo, ficou legal. E eu acho que é essas, assim, as dicas que eu tenho pra dar pra vocês, pra quando vocês estiverem pintando. Depois, eu peguei um durex. Se você usar fita crepe, eu acho que vai ser melhor, mas eu só tinha durex, então usei durex mesmo. E fiz essa faixa lateral que tem no desenho. Vou tentar deixar o link da imagem, que eu achei no Pinterest aqui embaixo, pra vocês conseguirem ver melhor o desenho e tentar fazer aí na casa de vocês. Mas eu não sei se eu vou conseguir, então eu vou tentar deixar. E depois eu fui fazendo essa parte do bolso. Eu não coloquei fita aí porque eu achei que não precisava, mas se você não sentir confiança suficiente que você vai conseguir pintar sem sujar as outras partes, coloca fita em tudo pra não ter risco de sujar. Agora, para fazer as chamas brancas que tem aí perto do bolso, eu só fui pegando, eu peguei a caneta preta e fui desenhando assim, mais ou menos parecido com o que eu consegui deixar do desenho. Mas não ficou muito parecido não, porque eu fiz um pouco maior, até porque eu não ia fazer esse desenho do coração, porque, né, não sou boa com pinturas. E depois foi só pegar de novo o durex e colocar por dentro do bolso para não ter risco de sujar pintar mais do que deveria. E aí eu fui fazendo o mesmo processo que eu fiz com a parte preta, mas como eu falei, para essa parte eu acabei precisando dar mais, colocar mais camadas, porque ela não ficou ficou boa logo de primeira. Como se vocês abrirem a imagem, vocês vão conseguir ver que ela tem um bolso xadrez, né, do lado esquerdo. E eu fui tentar fazer, só que ficou uma merda, né? Então, eu desisti de fazer esse xadrez e resolvi pintar tudo de branco mesmo, e até que ficou legal. Então, se eu não conseguir também, uma dica aí, pinta tudo de branco, porque foi meio complicado fazer esse xadrez, e como eu já não sou boa com pintura, desisti mesmo e vida que segue. Depois disso, eu peguei um secador e sequei só pra ficar mais rápido. Você pode deixar secar naturalmente, mas é que eu sou apressada e queria o negócio pronto logo. Então eu só peguei um secador, pode ser no jato quente ou frio, sei lá, você que decide. E coloquei pra secar tudo. E foi isso, ficou pronto. Não tem um antes desse vídeo, mas tem o depois, foi assim que ficou o resultado. Nessa transformação, eu peguei essa camiseta velha que eu achei aqui em casa, ela tá até furada, e eu vou transformar ela num body. Eu poderia muito bem só apertar dos lados e fazer essa parte aí de body mesmo, cortar certinho, porque a parte de cima dela é bonita. Porém, ela tem esse elástico aí que deixa o tecido meio franzido e seria um pouco complicado de fazer isso. Então a gente vai dar outro jeito pra transformar em um body. Para isso, vocês vão ter que usar a imaginação. Eu não sei se vocês conseguem enxergar da mesma forma que eu, mas quando eu viro a camiseta de cabeça para baixo, essa parte aí que é das costas nadador, eu consigo ver um formato meio de body. E é isso que a gente vai fazer, deixar bem parecido com o body. Primeiro passo para isso é cortar, né, essa gola que tá atrapalhando a gente.
E duas coisas que eu tenho pra falar. Primeiro é que essa transformação que eu tô fazendo é inspirada nessa imagem aí que tá aparecendo pra vocês, que eu achei bem legal de fazer. E a segunda é que esse tutorial é um pouquinho mais complicado que os outros dois que eu mostrei, mas não é nada de outro mundo. Aproveita esse tempo aí de quarentena pra dar a cara a tapa mesmo e tentar fazer. Depois de ter cortado a gola, a gente vai tirar, né, essa parte dos botões que a gente não vai precisar. E eu fui fazendo esse corte num ângulo mais aberto, porque como a parte de baixo da camiseta, que no caso aí é a parte de cima, porque tá de cabeça pra baixo, ela é mais larga, eu meio que fui fazendo isso pra compensar. Mas no fim não adiantou muita coisa, porque eu tive que cortar de novo. Então fazer o corte reto ou em ângulo não fez muita diferença. E ficou assim depois de cortar. A gente vai cortar também a parte das alças, que vão se transformar na parte de baixo do nosso body, que é só para facilitar, né? E aí eu juntei, né, as duas partes ali que a gente cortou para poder medir certinho o tamanho que ele tem que ter para se ajustar bem ao nosso corpo. Eu não cheguei a mostrar aí para vocês na imagem, mas eu dei uma cortada ali naquela parte do nadador também, só pra ficar mais do tamanho da parte de trás e eu poder costurar depois. E aí eu peguei uma regata que fica bem justa em mim, que é mais ou menos do tamanho que eu quero o body, e fui ajustando ela certinho pra poder medir mais ou menos como eu quero que ele fique. E aí foi só cortar mais ou menos o tamanho. E depois disso a gente vai costurar. Eu resolvi costurar na máquina, porque eu acho mais fácil, mais rápido, mas não tenham medo, tá, gente? Vocês podem muito bem adaptar com cola de tecido. E eu sei que muita gente tem medo, assim, de costura, acho que é um bicho de 7 cabeças, mas não é nada muito complicado. Vocês podem muito bem costurar na mão, que vai ficar o mesmo efeito. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links de vídeos bem legais ensinando a costurar na mão de forma super fácil, tá? E depois disso, a gente vai costurar a parte de baixo do body. Como eu tinha falado pra vocês antes, eu tinha cortado aquela parte da frente pra deixar mais ou menos no tamanho certo pra poder juntar as duas, tá? Aí eu vesti no corpo pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como ele tá ficando. Aí na parte das costas embaixo tá um pouco emendado, mas uma calça não vai aparecer depois, então tudo certo. E para fazer acabamento na parte de cima, vocês podem fazer que nem eu tô mostrando aí na imagem e só dobrar para dentro, colar com uma cola de tecido e deixar esse decote reto e colocar duas alças. Mas como eu já tenho dois bodies desse jeito, eu quero fazer diferente. Eu vou fazer daquela forma que eu mostrei para vocês naquela imagem e vou aí marcar a cava do lado esquerdo e do lado direito. Depois de ter marcado, eu deixei mais ou menos um espaço de 1 centímetro para poder cortar, que vai ser para dar o acabamento. Na parte de trás eu cortei reto. No caso aí tá meio torto, mas o intuito era ficar reto. Depois só passar a tesoura para endireitar e para dar o acabamento é só pegar esse 1 centímetro que a gente deixou de margem e ir dobrando para dentro e costurar, né, bem em cima dessa marcação que a gente fez. Depois de fazer isso, a gente vai fazer a parte por onde a gente vai amarrar o body. E aí, para isso, vocês vão precisar deixar um espaço, que a gente vai passar uma espécie de cordinha, vamos chamar assim. E aí, eu deixei mais ou menos uns 2 dedos. E depois de costurar, foi só tirar os excessos para evitar que fique com muito acúmulo de tecido, né? Para não ficar tudo embolando por dentro. Para fazer a nossa cordinha, eu cortei 2 tiras daquele tecido que a gente tinha tirado no começo, né, daquele retalho. E para costurar uma na outra, eu coloquei exatamente dessa forma que vocês estão vendo aí na imagem, costurei na diagonal, porque eu acho que isso dá um acabamento melhor. Depois de ter costurado, foi só cortar o excesso e dar esses puxões e esticando bastante até que ela forme esse tubinho, porque como o tecido ele é elástico, conforme você vai dando esses puxões é meio que natural formar esse tubinho. E aí depois foi só passar um alfinete pela corda e ir passando ela por dentro daquele espaço que a gente tinha deixado. Por isso que é importante você deixar um espaço suficiente para conseguir passar por dentro, né?
E pra finalizar, foi só dar um nó de cada lado pra evitar que ela fique saindo da camiseta e também pra que ela não fique desenrolando. E aí é isso, gente, tá pronto, nem foi tão complicado assim. E eu apoio super vocês tentarem, porque deu um resultado super legal. Passou dessa camiseta velha que eu achei jogada aqui em casa, não sei nem de quem era, pra um body super estiloso e super legal. Sério, eu amei, ficou bem melhor do que eu esperava. E olha que eu nem gosto tanto de verde, mas esse daí eu gostei. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês principalmente tentem fazer aí na casa de vocês. E não esqueçam que se vocês fizerem, pode me mandar foto lá no direct do Instagram, o link vai estar aqui embaixo, que eu vou adorar ver as criações de vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like no vídeo e ver os... Não vê os vídeos anteriores não, deixa pra ver os próximos que vai estar melhor, tá? É isso, gente. Beijão, tchau!